quinto ano, tudo bem? Bom, hoje, 1º de outubro, chegou o dia do nosso simulado. Bom, então a professora Georgette vai estar usando a aula de hoje e estarei lendo as questões do simulado, tá? Então, hoje, português, matemática e produção de texto. Amanhã estarei lendo com vocês as questões de história, geografia e ciências. Bom, gostaria que vocês abrissem, quem está com o seu simulado, na questão de número 1. É um texto, tá? Que vai falar sobre as Amazônias, tá? Esse tapete de floresta com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortadas pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais, tá? Então, o texto, tá? Que a professora Georgette acabou de ler, vocês têm 4 opções aí. É um roteiro turístico da região amazônica, é uma espécie de vegetação da região amazônica. Esse texto fala as características da região amazônica ou fala a importância do rio Amazonas, tá? Que tipo de texto é esse? Segunda questão. A palavra ela, tá? Foi utilizada no texto. Aqui no texto, tá? Nós temos a palavra, o pronome, tá? Ela. Ele foi utilizado, qual foi a função do pronome ela aqui dentro do texto? Primeira opção, omitir o nome de alguma coisa, evitar a repetição de um nome, reforçar a ideia anterior ou indicar o gênero do substantivo. Terceira questão. A frase que contém uma opinião é... Então, vamos lá, ainda aqui do texto, tá? De acordo com o texto, tá? No texto tem uma frase que é a opinião de alguém, tá? Então, qual é essa frase que é uma opinião? Cobre mais da metade do território brasileiro, são mais de 1000 rios desaguando no Amazonas, é água que não acaba mais, mata contínua com árvores muito altas. É uma opinião, tá? É uma opinião, é uma frase que é uma opinião. Só pode ter uma, tá? Bom, nós temos aí uma tirinha, tá? Questão de número 4. Eu gosto de evitar aprender coisas novas a cada novo dia. Aqui tem um artigo interessante. Puxa, foi por pouco. Bom, nós temos uma tirinha, Na frase, puxa, foi por pouco, a vírgula, ela foi utilizada para... Bom, nós sabemos, nós já aprendemos que a vírgula, tem várias funções, Nós usamos a vírgula quando nós queremos enumerar alguma coisa, Fui à feira e comprei banana, vírgula, laranja, vírgula, tá? Quando eu quero separar o nome, tá? Um chamativo, Jennifer, vírgula, venha cá, Eu uso também a vírgula. A vírgula também ela é usada, Quando nós falamos uma frase exclamativa, quando tem uma interjeição, Nós sabemos que as interjeições, são bem parecidas com uma exclamação. Ah, vírgula, que pena, Como pode ser a vírgula, como pode ser também o ponto de exclamação. A vírgula, ela é usada quando nós damos uma pausa, quando uma palavra, ela expressa,
uma interjeição, quando ela faz uma enumeração, quando ela é um vocativo, nós usamos a vírgula. E também usamos a vírgula quando nós queremos dar uma pausa na leitura. Mas nesse caso aqui, não foi uma pausa, tá? Então essa vírgula, ela foi para quê? Separar um vocativo, separar uma interjeição, separar um verbo ou separar uma onomatopeia, tá? O vocativo é quando eu chamo alguém, tá? José, vírgula, venha cá. Então essa vírgula, ela foi usada em que sentido? Bom, a lenda a seguir conta sobre a criação do mundo. Então vamos lá. A criação segundo os índios, tá? No início era assim, água e céu. Um dia um menino caiu na água. O sol quente soltou a pele do menino. A pele escorregou e formou a terra. Então a água dividiu o lugar com a terra. E o menino recebeu uma nova pele cor de fogo. No dia seguinte o menino subiu numa árvore, provou de todos os frutos e jogou todas as sementes ao vento. Muitas sementes caíram no chão e viraram bichos. Muitas sementes caíram na água e viraram peixes. Muitas sementes continuam boiando no vento e viraram o quê? Pássaros. No outro dia, o menino foi nadar, mergulhou fundo e encontrou um peixe ferido. O peixe explodiu. E da explosão surgiu quem? Uma menina. O menino deu a mão para a menina e foram andando. E o menino e a menina foram conhecendo os 4 cantos da terra. Assinale a palavra que está acentuada da mesma regra da palavra água. Olha só, tem isso aí no livro. Tem até uma tabelinha, tá? De palavras água. É uma palavra paroxítona. Então, vocês vão lá no livro, existe uma regrinha, tá bom? Consulte lá o livro, relembre a regrinha das palavras, tá? Que a Jorgette já tá falando, paroxítona. E qual delas, tá? Qual desse grupo de palavras tem a mesma regrinha da palavra água? Tem até um quadradinho no livro, tá? Porque essa é uma palavra paroxítona acentuada, tá bom? No início era assim, água e céu. Os 2 pontos foram utilizados para quê? Tá? Os 2 pontos, ele também, né? Ele muitas das vezes, ele vem antes, né, para indicar que alguém vai falar. Os 2 pontos é usado, né, para citar alguma coisa. Então era para anunciar uma fala, indicar um esclarecimento, apontar uma característica ou sugerir um exemplo, né? Os 2 pontos, ele tem várias funções. Quando eu quero enumerar, fui à feira e comprei, 2 pontos, tá? Então, eu estou dando um esclarecimento do que eu fui comprar, tá? No caso aqui, olha, no início era assim, água e céu. No início era assim. Será que ele está anunciando uma fala? Será que tem o travessão aí? Ele está falando que vai vir uma fala? Será que ele está esclarecendo que no início era assim? Será que ele está apontando uma característica, tá? Vocês sabem o que é a característica, né? Características são qualidade. Será que ele está dando uma qualidade? Será que ele está dando um exemplo? Bom, questão de número 7. Covardia. Passeavam 2 amigos numa floresta, quando apareceu um urso feroz e se lançou sobre eles. Um deles trepou numa árvore e escondeu-se enquanto o outro ficava no caminho, deixando-se cair ao solo. Fingiu-se morto. O urso aproximou e cheirou o homem. Mas, como este retinha a respiração, julgou morto e afastou. Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore e perguntou, a gracejar ao companheiro: que te disse o urso ao ouvido? Disse-me que aquele que abandona o seu amigo
no perigo é um covarde. Bom, aqui nós temos, né, uma ilustração. Leia com bastante atenção as opções. O amigo que estava na árvore, por que ele desceu? Ele queria saber o que o urso falou para o amigo. Ele queria ajudar o amigo a livrar-se do urso. Ele só desceu da árvore quando ele viu que o urso estava longe. Ou ele só desceu da árvore quando ele viu que seu amigo estava fingindo de morto e que era mais seguro, tá? Leia novamente, tá bom? Vamos lá para a matemática? Bom, observe o quadro e responda. Aí nós temos aí as cidades e a população de cada cidade, tá? Não vou estar lendo a população, não. Eu vou ler só o enunciado. Se as populações das duas cidades chinesas mais populosas se tornasse uma única, qual seria a sua população? Bom, nós temos várias cidades aí, tá? Ele está perguntando se eu juntasse as duas cidades chinesas, qual seria a população das duas, tá? Se eu juntasse. Aí nós temos as opções. Em uma viagem de férias, Carlos tem que percorrer 1.127 quilômetros para chegar até seu destino. Ele resolveu dividir esse trajeto em 3 dias. No primeiro dia ele já percorreu 467 quilômetros e no segundo 395 quilômetros. Quantos quilômetros ele precisa percorrer no terceiro dia para chegar ao seu destino? O primeiro ele já fez, no segundo ele já fez. Quanto quilômetro falta? Acho melhor fazer 2 continhas. Ah, vou fazer de cabeça. Não faz de cabeça não, melhor fazer 2 continhas. Pega o rascunho, ou então faz aqui mesmo, tá? Leva um tempinho a mais, mas aí você tem certeza da resposta. Sammy coleciona gibis de histórias em quadrinhos. Em uma feira, ele encontrou uma promoção de preço único. Cada gibi a R$ 17,90. Se ele comprou 13, quanto ele gastou? Bom, um gibi, R$ 17,90. Ele comprou 13, quanto ele irá gastar? Tem que fazer a continha, tá? Drica economizou dinheiro para comprar uma bicicleta. Ela já economizou R$ 632,55. Quanto Drica precisa economizar para comprar a bicicleta? Se a bicicleta custa R$ 975,80. Beleza, né? Uma continha só. Ela já tem R$ 632,55. Questão de número 12. Cuidado com essa, tá? Para a expulsão da escola, 322 alunos assinaram a autorização. Quantos ônibus precisaremos para a viagem se em cada ônibus cabem 45 alunos? Eu preciso distribuir esses 322 alunos nos ônibus. Só que em um ônibus cabe 45. Quantos ônibus será preciso para lotar 322, tá? Bom, questão de número 13. Um pedreiro consegue fazer 16 metros de muro por dia. Quantos metros ele pode fazer em 24 dias? Também, tá? Mamão com açúcar, beleza. Em um dia ele faz 16 metros. E em 24 dias, quantos metros? Qual o volume do aquário abaixo? Olha só, fizemos várias atividades dessa no livro, tá? No livro ativamente. É a mesma coisa do caminhão, tá? Se eu tenho 3 medidas, eu preciso calcular o volume do aquário. Eu preciso fazer uma continha, tá? Para calcular. Será que é de quê? De multiplicar? De dividir? Preciso calcular o volume. Tá? Fizemos vários, inclusive fizemos uma de aquário também no livro ativamente, tá bom? Então vamos para a produção de texto. Olha aqui, nossa prova de produção de texto. Bom, nesse bimestre, né, no livro de português, nós falamos muito, né, de bem com a natureza, cuidar da natureza, dos animais. Porém, nem sempre é possível desvendar os segredos da natureza. Selecione algumas imagens, tá? Algumas ilustrações
alguns desenhos, tá? Colhe aqui e você vai elaborar um texto abordando atitudes simples para a preservação da natureza. É um texto, não é frase. Não pode jogar lixo nos rios. Não pode deixar a torneira aberta. Não é isso. Isso aí é frase. Tia Georgette quer um texto. Colhe uma ilustração ou desenhe algo bem bonito, tá? Que fale sobre a preservação da natureza e escreve um texto. Um texto precisa de um título, tá? Tia Georgette já tá falando que é sobre preservar a natureza. Então, daí você tira, tá? Um título. Bom, texto de opinião, tá? Aqui no simulado caiu também para vocês analisarem que tipo de, aonde se tinha uma frase que era, né, algo pessoal. Aqui no nosso livro caiu até uma questão aonde, né, aqui, uma opinião, ó, a frase que contém uma opinião, tá? Opinião quando alguém fala algo, né, seu, que ela achou, tá? Então, qual sua opinião a respeito de pessoas que criam animais de estimação como se fossem seres humanos, como se fossem membros da família? Não quero também, eu acho legal, eu acho bom. Não, olha quantas linhas eu tenho aqui, tá? Tem que redigir num texto, tá bom? Professora Georgette, tem que usar essas linhas todas? Não, não precisa usar essas linhas todas. Mas também eu não quero 2 palavras, tá? Eu quero algo que eu possa ler e que eu possa também estar entendendo, tá bom, meus amores? Amanhã continuaremos com História, Geografia e Ciências, ok? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.